Obrigado, pastor Nelson. Boa noite, irmãos. Realmente a gente já tem tentado esse privilégio de estar aqui em outras ocasiões, mas como Deus, o soberano, é quem governa tudo, nossa vida, nossa agenda, Ele providenciou que hoje dê certo. E deixa eu lhes dizer, antes de apresentar minha família, que para nós é um grande privilégio. Eu considero, minha família entende, e eu penso que cada missionário tem essa compreensão, que um dos grandes privilégios, entre tantos, de estar envolvido com a obra missionária, seja esse, de conhecer um pouco mais da família da fé. Conhecer a igreja do Senhor, conhecer nossos irmãos. Então é um privilégio muito grande. Então estar aqui hoje e vê-los pessoalmente, eu e o pastor Nelson, a gente se conhece há algum tempo, embora a gente não tenha tido a oportunidade de conviver tanto, mas a gente, com as redes sociais, a gente acaba acompanhando um pouco do trabalho das pessoas que a gente aprecia. E eu tenho acompanhado e orado pelo trabalho da Igreja Batista aqui na Itaitinga e aguardava com santa ansiedade poder estar aqui um dia. E o Senhor me providenciou isso hoje, e eu louvo a Deus por isso. É muito especial, irmãos. Obrigado. É muito especial estar com a família da fé. Então eu me alegro demais em estar aqui hoje conhecendo os irmãos pessoalmente. E agora, quando eu estiver lá curtindo as fotos da página da igreja, vai fazer muito mais sentido para meu coração de vê-los pessoalmente, ver a graça de Deus aqui sobre vocês. Acompanhei à distância, tenho acompanhado a construção e orando por isso. Eu louvo a Deus por estar aqui. Estamos um pouco cansados, porque acabamos, há mais ou menos 2 horas atrás, de chegar de uma viagem de uns 400 quilômetros a serviço do Senhor. Por conta disso, a filha mais nova não está bem e ficou em casa, e eu vim com minha esposa e os outros 2 filhos, que vocês já vão conhecê-los. Bom, eu sei, nós todos sabemos que a pessoa mais importante é Jesus Cristo, e nós não queremos de maneira alguma colocar alguém para passar vergonha querendo competir com Ele. Então, a gente vai falar um pouco do trabalho que minha família tem feito, não porque a gente precise de reconhecimento ou de aplausos, algo do tipo, mas é uma forma que nós entendemos de adorar Jesus Cristo, de mostrar o quão poderoso Ele é, ao ponto de ser capaz de usar pecadores fracos como nós. E dessa forma honesta, incentivar a igreja do Senhor a considerar o envolvimento firme na obra do Senhor. Se você conhecer a minha família um pouco mais de perto, você vai saber que não é retórica o que eu estou usando quando eu digo que a minha família é uma família de fracos. Nós somos, de fato, muito carentes da graça do Senhor, cheios de falhas, de verdade, do tipo que talvez até faria vergonha se você soubesse um pouco mais intimamente. Então, eu quero apresentar algumas coisas que o Senhor tem feito através da minha família, para que você se sinta animado, estimulado a servir a este Senhor, bondoso e gracioso. Uma das coisas que Deus tem usado a minha família para fazer, vamos jogar aí aqueles slides, isso, por favor. A minha família foi constituída, ou seja, quando eu e minha esposa casamos, foi no ano de 1997. Então ali surgiu a nossa família. Casamos e o Senhor nos deu 3 filhos e o Senhor tomou 3 filhos para Ele. 3 filhos não nasceram. Mas o Senhor tem nos dado muitas oportunidades e privilégios de servir com esses 3 filhos. E um dos ministérios que Deus tem nos dado é a Missão Maranata. Eu queria que vocês conhecessem, porque nós precisamos das suas orações. A Missão Maranata é uma agência missionária. O som estão ouvindo direitinho? Para mim tá bom. Se vocês estão ouvindo, tá legal. A Missão Maranata é uma agência nossa, cearense. Uma agência missionária cearense, que no próximo mês vai ficar de maior, vai alcançar a maioridade.
No dia 26 de outubro, último sábado, nós queremos fazer um culto de ação de graças ao Senhor, lá no Cibima, na Parangaba, para louvá-lo pelos 18 anos da Missão Maranata. É uma agência missionária nossa, aqui do Ceará, e que tem crescido muito nesses últimos anos. Ela foi criada em 2006, e naquele momento ela foi criada para enviar a minha família para Cabo Verde, na África. Pastor Nelson, o Jorge veio aqui? Pronto, Jorge, eu vi a bandeira de Cabo Verde aqui, está aqui ela bem no centro. E então, depois disso, vários missionários entraram na Missão Maranata. E nesses 18 anos, olha como Deus tem nos abençoado, apesar de ainda termos muitos lugares para ir. E eu queria que você conhecesse um pouco mais a Missão Maranata, para você orar por ela e, quem sabe, você se envolver com ela. Vamos lá. Missão Maranata, Ministérios Multiculturais Maranata. Nós temos uma organização, uma ordem. Ela é constituída dessa forma, a organização, tá certo? Ela tem o Conselho Deliberativo, Executivo, Fiscal, Missionários e os mantenedores. Pode avançar, irmão, por favor. O nosso presidente do Deliberativo é o pastor Lindenberg Lopes, lá da Parangaba, e o pastor Ednardo, lá da Messejana. E temos um grupo de conselheiros, vários pastores e irmãos. Conselho Executivo, eu sou o presidente desde 2022, e o pastor Humberto Medeiros é o vice-presidente, e nós temos alguns auxiliares. E onde é que a Missão Maranata está hoje? Lembre-se, a gente está falando de 17 anos, que estamos fazendo 18. Olha como Deus tem sido bondoso. Nós temos missionários pelo Brasil, a minha família, algumas irmãs solteiras, pastor Genuan Lira, ele foi o nosso primeiro presidente, e hoje ele é o nosso missionário, lá em Roraima. Ainda no Brasil nós temos Darlene, também solteira, temos aqui uma família no Rio Grande do Sul, uma família em Goiás, e lá em cima nós temos a família Oliveira, que é o Júnior Piloto. Eu queria que você marcasse isso na sua mente, eu vou usar um jargão dele. Quando você ouvir um barulho de avião, lembre de orar por esse missionário. Esse missionário, ele é cearense, é professor da escola técnica lá em Juazeiro, e ele pediu transferência lá para Roraima, porque ele atendeu ao chamado do Senhor para alcançar locais da floresta amazônica de difícil acesso, onde é difícil chegar a não ser de avião. Ele quer alcançar tribos, ribeirinhos, ele é um piloto habilitado, só que falta aeronave. Então a Missão Maranata comprou a ideia de comprar uma aeronave. E uma outra missão, parceira nossa, a BWE, ela tem uma aeronave para vender. A aeronave valeria 350 a 400 mil reais fácil. Mas eles decidiram vender para nós por 250 mil, parcelado em 10 vezes. Nós já pagamos mais da metade, mas ainda falta um pouco mais, ainda falta algo em torno de 100 mil reais. Vale a pena orar por isso. Ore para que até o final desse ano nós possamos estar com essa aeronave na mão, e esse irmão... Está gravando não, tá, pastor? Perdoe aí se você vê. Esse irmão super ansioso, está nervoso, quer essa aeronave. É a santa ansiedade. Ele está lá já há alguns meses aguardando que essa aeronave seja paga para que ele possa servir. Ele já tem servido, só que sem a aeronave fica muito mais difícil. Então, por favor, quando você ouvir o barulho de um avião, lembre de orar pelo Júnior Piloto e pelo pagamento dessa aeronave para a glória do Senhor. Ainda pela América do Sul, nós temos essas 3 moças servindo ao Senhor na Bolívia, e elas terminaram o trabalho de plantação de uma igreja esse ano, e agora estão planejando ir para a capital, La Paz, para começar uma plantação nova na capital do país. Aqui embaixo nós temos o pastor Fernando, que está na Venezuela, com um trabalho maravilhoso, estabeleceu igreja, estabeleceu um seminário, e já formou vários obreiros venezuelanos.
Então, uma grande bênção também o trabalho do pastor Fernando. Nós temos ainda na América do Sul, gente na Guiana Inglesa e também na Argentina, servindo ao Senhor. E temos uma família servindo ao Senhor na América do Norte também. Na Europa nós temos 4 famílias, por enquanto somente em Portugal. Temos 3 famílias em Portugal continental e uma família do Ronaldo na Ilha da Madeira, que é uma região autônoma de Portugal. África, nós temos uma moça em Madagascar, ela está sozinha, sozinha que eu digo de equipe brasileira. E orem por ela, e quem sabe, nós estamos orando, pedindo ao Senhor, que nos lugares onde a gente está visitando, o Senhor levante, quem sabe, uma moça ou 2 para fazer equipe com ela. Porque está muito pesado sobre ela viver como única brasileira lá em Madagascar, na equipe. Deixa eu lhes dar aqui logo uma lição de missões. Um dos grandes desafios da obra missionária, existe perseguição em alguns países, isso é ruim. Mas nos países onde não há perseguição, não é que as coisas são mais fáceis. Servir num campo missionário é um grande desafio, é uma grande obra de Deus. E aqui está uma das coisas mais difíceis de lidar na obra missionária: solidão. Solidão. E nós temos sofrido muitas vezes solidão, vivendo próximo, vivendo em meio à igreja. Então imagina longe. Então isso machuca, maltrata um bocado os nossos missionários. Então nós estamos orando pela Daniela, ela vai precisar sair do campo para respirar um pouco, porque ela só fala a língua local e inglês o tempo todo. Ela diz: pastor, até falar a minha língua, aquilo que faz parte da minha constituição cultural, cognitiva, está pesando, que eu não falo português com ninguém. Então isso está tornando o trabalho dela um pouco complicado. Então estamos orando a Deus por moças dispostas a servir ao Senhor. Quem sabe cruzar aí o oceano, cruzar a África, porque Madagascar é lá do outro lado do continente, né? E se alguma moça já assistiu Madagascar 1, 2 e 3, você já é quase chamada para ir. Então, a pista está aí. Aí nós temos uma família, Santos, no Senegal. Ele, na verdade, está nos Estados Unidos fazendo um tratamento para um câncer no pâncreas. Então, a igreja batista que ele plantou no Senegal, nesse momento, está precisando de alguém que socorra, que vá lá para servir. E lá em cima nós temos o Jorge, que esteve aqui. O Jorge, ele veio a Cristo no culto de Natal no ano de 2009, quando eu estava servindo lá em Cabo Verde. Minha família esteve lá por 4 anos, de 2008 a 2012. Em 2009 o Senhor o salvou, o Jorge cresceu, o Jorge veio aqui, fez formação teológica, casou com a Luana, foi para Cabo Verde e está lá há 2 anos servindo como pastor da igreja que pela graça de Deus nós plantamos. Por favor, ora por eles, eles estão enfrentando problemas de saúde nas crianças. E a situação de estrutura social, hospitalar de Cabo Verde dá certas inseguranças. Então orem por eles, eles estão pedindo a Deus luz para saber o que fazer para tratar alguns problemas de saúde das filhas que está difícil de tratar lá. E família Vieira, 2 cearenses lá no Japão, enviados por igrejas cearenses. Pastor Rafael e a irmã Lídia são do norte. O Rafael é daqui do Mondubim. E ela é lá do norte, Vila Paraguai, norte do Ceará. O Senhor os salvou, os uniu, e eles então foram chamados para cruzar esse planeta para o outro lado, e estão nesse momento lá servindo numa igreja de japoneses e brasileiros. Orem por eles. O pastor daquela igreja está com dificuldades de continuar, dificuldades de saúde. E o pastor Rafael está sendo desafiado a assumir o ministério daquela igreja. O grande desafio é a língua, porque a língua japonesa é outro mundo.
Você vai em Cabo Verde, você pode falar português. Você pode falar crioulo. Minha família fala crioulo. Pelo menos os filhos estão mais ou menos esquecidos, né? Mas eu e a esposa ainda conseguem comunicar. Mas japonês é outro mundo, é outro universo. Aí o pastor Rafael, por exemplo, foi tirar a habilitação lá. Por causa da língua, eu acho que ele foi reprovado 10 vezes. Aí finalmente conseguiu tirar a habilitação. Então é isso. Em 17 anos, o Senhor tem abençoado muito a agência missionária. São 11 países que vocês ouviram aí agora rapidamente. 43 missionários adultos. Contando com os filhos que estão lá no campo, nós costumamos chamar os filhos de missionários em treinamento. São 73, se eu não estou equivocado. Em 17 anos, são em 4 continentes. Precisamos ainda alcançar o continente lá da Austrália. Então, quem sabe, o Senhor não tem alguém aqui que possa colar com a gente e a gente abençoar e ajudar a entender como é que se chega nesses lugares. Mas também a própria missão Maranata precisa de apoio, a estrutura, a missão, a agência. Então, nós precisamos de oração e também nós precisamos de seu apoio financeiro. Caso você possa e queira ajudar, você pode fazer o seguinte: a gente tem um projeto chamado Luz Maranata, que por meio dele você pode ajudar a Missão Maranata com R$1 por dia. R$1 por dia, R$30 por mês. Se tivermos um bom grupo de pessoas fazendo isso, a gente vai ter algum dinheiro para investir nesses projetos. Essa aeronave e outros mais, por exemplo, que você vai ver agora. A minha família está se despedindo dos ministérios aqui na região. Hoje eu sou pastor da Igreja Bíblica Batista no Timbó, em Maracanaú, e também da Igreja Bíblica de Acarape, Igreja dos Africanos em Acarape. Nós temos um trabalho em Acarape, vocês vão já ver algumas fotos, desde 2013, e temos ali uma congregação com universitários africanos. Estou entregando esses ministérios e estou me mudando para o norte do estado, região ali de Jijoca, Jericoacoara, Preá. Mas não é para ficar na praia como alguns pensam, não. O pessoal pensa, o pastor quer ir para a praia. Não tem problema não, a gente vai para a praia também. Mas é porque lá nós temos, volta lá, irmã, por favor. Nós temos essa estrutura, não sei se o pastor Nelson conhece, isso aqui é o Instituto Bíblico Antioquia, conhece não, né? Isso é um seminário das igrejas bíblicas batistas que foi criado em 1970. Formou muitos obreiros para o Brasil e para fora do Brasil. Só que há mais ou menos 5 anos, se eu não estou equivocado, ele fechou. Fechou, estava com algumas dificuldades, aí a pandemia veio e deu a última chubatada. Aí não conseguiu mais voltar. Então a Missão Maranata recebeu esse patrimônio para fazer desse patrimônio o seu QG, seu quartel-general, seu lugar de treinar novos missionários. Nós recebemos essa bênção. Agora, as fotos estão bonitinhas assim porque essas fotos é de quando estava ativo. Ele agora está abandonado. Então, assim, tem muito mato, o cupim invadiu, caiu uma parte de madeira, teto e tal. Então, está precisando de uma boa reforma. Então, se Deus quiser, nesse mês, hoje é setembro já, né? 1 de setembro. Então, esse mês a minha família deve estar se mudando para lá, na segunda metade do mês. E até o final do ano iremos investir tempo e recursos na recuperação dessa estrutura, para, querendo Deus, no ano que vem, a gente poder começar a ter cursos de formação missionária ali. Para quem? Para quem quiser. A gente vai divulgar que existe uma missão, essa missão tem um local de treinamento para novos missionários, e aí vai ser o lugar. Então, ore por isso. Clame ao Senhor por isso. E se puder, ajude-nos com isso. Orando, contribuindo. E quando a gente pedir ajuda do pastor Nelson para ir lá nos ajudar com algum módulo, libera o homem, deixa o homem lá para nos ajudar também. Porque uma das coisas que a gente vai fazer é pedir ajuda aos nossos pastores, ao pessoal da região aqui, que é o pessoal que ensina, né? E pastor Nelson é um desses, tá bom? Então, ora por nós, pelo Instituto Bíblico Antioquia, é o nome dessa instituição. Então, encontra a gente por aí, ó. Tem YouTube, Instagram, Facebook, site, e-mail, WhatsApp. Enquanto o Alexandre de Moraes deixa, aproveite, porque daqui a pouco pode ser como manda trancar tudo, né? É isto. Acho que terminou esse daí.
contamos com as vossas orações, tá bom? Então, ora por nós. E aí, onde é que a minha família está no meio de tudo isso? Vai lá naquela apresentação lá, irmã, por favor. Pronto. Como eu disse, irmãos, pastor Nelson pediu para a gente falar isso. Não é problema, mas não é para atrair atenção para nós, mas é o Senhor que pode usar a gente como nós. Então, a família Arruda, meu privilégio, sou casado com a irmã Elda. Chega aqui, filha, por favor. E a minha filha mais velha é a Débora. Débora nasceu em 99. E a Ana Gabriele nasceu em 2005. Ela não pôde vir, ela não chegou bem da viagem. E em 2012, o Senhor então nos deu Isaías filho. Por aqui, amor. A irmã pode passar, pode avançar. Bom, juntos o Senhor nos abençoou e graciosamente nos ajudou. Nós começamos uma igreja lá em Maracanaú, a igreja que eu pastoreio hoje. E ela é uma igreja que começou com um grupo de surdos. Éramos 25 surdos, tá? E por muito tempo a comunidade achava que era uma igreja só para surdos. Aí a gente teve que fazer um trabalho na comunidade, não era nem de evangelização, era de esclarecimento. Quer dizer, é uma igreja, vocês podem vir. Então, graças a Deus, essa igreja permanece. Infelizmente, o ministério com surdos, depois que eu saí e fui para a África, as pessoas que ficaram não deram a mesma atenção. Então, ainda tem pessoas que trabalham com isso, mas o ministério definhou. Mas a igreja permanece lá. Esperamos em Deus que os surdos possam ainda ser alcançados. E aí, isso aí foi nosso casamento em 97. Esse grupo todo aí de lado era a nossa congregação. São surdos e uma moça ali estava interpretando no dia do nosso casamento. Isso aí era na sala da igreja. A gente tinha essa frase lá, naquele dia os surdos ouvirão. Isaías capítulo 35 fala isso. A gente saía pelas igrejas, fazendo apresentações, desafiando as igrejas a considerarem o ministério com surdos nas suas localidades. Nós entendemos que todo lugar tem surdos. E da experiência que tivemos, é difícil que aqui nessa redondeza também não tenha. É incrível como tem. Então, assim, caso tenha e você saiba disso, eu vi 2 pessoas fazendo assim, então vocês 2 são responsáveis. Vocês já sabem que tem. Eles precisam de Cristo, né? Pois bem, pode passar. Depois disso, a gente, de 97 até 2007, a gente teve servindo com surdos, servindo nessa igreja. E em 2008 o Senhor nos levou para servir no continente africano, lá em Cabo Verde. E o ministério em Cabo Verde foi muito, muito doce, assim. Parece um sonho. Todas as vezes que a gente fala dele, a gente sente muitas saudades. Pode passar, irmão. Éramos 4, o rapazinho aqui quase nasce lá, né? Passa bem rápido, irmão, porque essas fotos doem no coração. Isso era na sala de casa, é muito gostoso. Irmãos, a obra missionária é muito gostosa. Dói, é pesado, mas é muito prazeroso. É muito gostoso ver Deus usando você e sua família. É muito especial. Então, em 2012, a gente veio de férias. Na verdade, em 2012, esse rapaz estava no útero da minha esposa e a gente pensava que fosse alguma enfermidade. Olha o nome da enfermidade. Minha esposa teve muitos problemas para gerar, como eu disse, a gente perdeu 3 filhos. Então, a gente pensava que não seria gravidez mais, né? Mas aí, quando chegamos aqui, era esse rapaz e a gente teve dificuldades na saúde dele. Então, isso foi atrapalhando nosso retorno até a gente entender que não era para retornar. Porque o Senhor tinha esse trabalho aí para a gente, alcançar africanos aqui mesmo no Ceará. Enquanto ela estava no período de gestação dele, então eu comecei a ir para a Redenção. Os irmãos conhecem a Unilab aqui, acredito que já ouviram falar, né? Pronto, universidade ali em Redenção. Inclusive ontem teve a aula inaugural do curso de medicina.
E o reitor lá é nosso irmão, o pastor Roque Albuquerque. Então, fui para ali, falando crioulo, me identifiquei com os africanos, os cabo-verdianos, e começamos uma amizade, começamos um estudo bíblico, e isso virou uma igreja. Então, pode passar. De 2012 até 2020, nós estabelecemos um trabalho lá em Redenção. E aí, esse trabalho atraiu também um projeto com muitas crianças. Hoje tem mais de 250 crianças assistidas diariamente, Terça e quinta, né? Terça, quinta e sábado, essas crianças passam o dia na igreja, tendo aulas, refeições e tudo e tal, né? Só que em 2020, o campus de aula mudou de Redenção para Acarape. Então os estudantes mudaram. Então a gente deixou esse trabalho lá em Redenção com outro pastor, ficou um trabalho basicamente com brasileiros, e o trabalho com africanos migrou para Acarape. Pode passar, irmão. Esse aí era o trabalho em Redenção ainda. E aí em 2020, então, nós começamos um trabalho com um grupo lá em Acarape. Antes da pandemia, era esse grupinho aí que estava em Acarape. A pandemia, nesse sentido, ela fez um boom na nossa igreja lá. Trabalhos dentro da universidade, apesar das perseguições, dificuldades, mas a gente tem feito cultos dentro da universidade. E hoje a congregação de africanos tem mais ou menos uns 70 a 80 jovens frequentando. E em 2020 também a igreja do Timbó estava sem pastor e nos convidou a considerar voltar ao pastoreio. E então nós retornamos ao pastoreio lá, mantendo o trabalho em Acarape. E essa tem sido a igreja ali em Maracanaú. E agora, em 2024, o Senhor tem nos chamado para esse desafio lá, de revitalizar o Instituto Bíblico Antioquia. E também uma igreja nossa lá da região, no Preá, ela convidou-nos para pastoreá-la. E então, em 2025, a gente também vai pastorear uma igreja lá na região, mas dando atenção a esse projeto aí da Missão Maranata. Orem por isso, queremos recuperar essa estrutura e esperamos em Deus ver missionários sendo formados aí nessa instituição. Como eu disse, tem algumas coisas para ser consertadas aí. Essa é a família, só quem não está aqui é a Gabriele. Ela tem feito seminário no Cibima, tem um coração de serva também. Ela tem feito um bom trabalho em redes sociais também, tem escrito alguns livros de oração. Uma menina muito dedicada ao Senhor. Ore pela saúde dela, ela tem algumas fragilidades. É isso. Isso tudo é a graça do Senhor. Isso não é sobre a família Arruda, isso é sobre quão poderoso é o nosso Deus em Cristo, capaz de usar gente como nós. E como disse Moody, no velório de Spurgeon, Moody falou: se Deus fez isso com ele, por que não faria comigo? Então, se Deus faz isso com gente como nós, então por que não faria com você? Eu sou um menino catarrento lá de Canindé. De Canindé pode sair alguma coisa boa? Pode, pela graça de Deus pode. Se tem alguém de Canindé, não se ofenda não, eu sou de Canindé. Então o Senhor pode usar qualquer um de nós, quem Ele quiser. Anime-se com isso. Eu digo isso porque há um ano e pouco atrás eu estava passando por alguns países e eu literalmente sentei numa pedra lá em Portugal, em cima da montanha, vendo a cidade, e eu fiquei adorando a Jesus Cristo. Chorando de prazer, de alegria, pensando, puxa, só mesmo sendo um Deus muito poderoso. Eu não sou de família nobre, eu não tenho dinheiro, mas como assim eu estou dando essa volta pelo mundo para servir ao dono do mundo? Então é gostoso demais, é inexplicável você perceber Deus te usando. Então o Senhor pode, Ele quer, ainda há muito por fazer. Então coloque-se à disposição do Senhor. Eu queria terminar cantando uma canção com a minha família. O violão aqui pode ser usado? Cantar uma canção em crioulo de Cabo Verde, porque tem crioulos diferentes. As pessoas pensam que a música africana é só
só música agitada, né? Mas não é não. Há muita música reflexiva também. Essa é uma das que a gente mais gosta de cantar. E, inclusive, uma das ideias era que a gente pudesse ter vindo com um grupo de africanos. Mas, como eu disse, eu estava viajando e ficava muito difícil chegar de viagem, buscar e tudo isso. Mas fica o desafio aí para o pastor Nelson trazer a turma depois. Deixa eu só lhes falar dessa música, como ela tanto é gostosa de cantar, mas também ela é tão gostosa de refletir sobre ela, tá? O nome da música é Vencedor. E não está escrito errado não, viu? É porque é em crioulo. Então, o crioulo é uma língua que você pode reproduzir a fala do jeito que você vê escrito. 90% das vezes você vai acertar. Tá? Então, a música... Passa aí, irmã, para a gente refletir na letra. Abó é nha rei. O Senhor é o meu rei. Que tem teu poder, que tem muito poder. Quem é que pode estar de abu moriba de mim? Quem pode impedir a sua mão de vir sobre mim? Não sabe, teu luta tem. Eu sei que há muitas lutas. Tempestades que vêm. Mas firme nele... Nunca essas coisas vão me vencer. Porque na hora que Deus age, quem pode impedi-lo? Sobre a terra e sobre o mar, não há ninguém que se compare com o Senhor Deus, que é grande Criador e sustentador, que no tempo certo, Ele me faz um vencedor. Quem aqui pode dar diabo moriba de mim? Sabe teu lutas tem, tempestade está bem, mas firme na boa, nunca escapa vencer. Hora que Deus age, quem aqui tá riba de terra ou mar, já tem ninguém que tá comparado. Senhor Deus, que grande Criador e sustentador, que na tempo certo Ele tá fazendo um vencedor. Tu és o meu rei, que tem todo o poder. Quem é que pode impedi-lo de colocar suas mãos sobre mim? Eu sei que há muitas lutas, tempestades que vêm, mas firmes no Senhor. Nunca essas coisas vão me vencer. Porque na hora que Deus age, quem pode impedi-lo? Sobre a terra, sobre o mar, não há ninguém que se compare ao Senhor. O Senhor, meu Deus, que é o grande Criador e o sustentador, que na hora certa me traz a vitória. Mas, hora que Deus age, quem aqui tá riba de terra ou mar, não tem ninguém que tá comparado. Senhor Deus, que grande Criador e sustentador, que na tempo certo
vencedor. Ele tá fazendo mais que um vencedor. Amém. Obrigado. Obrigado, irmã. Queria agora compartilhar um pouco da palavra com os irmãos. Nós começamos o culto, a primeira canção, uma parte dela diz: pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. Pois és santo, sim, és digno de louvor, és digno de ser adorado. Você leva a sério isso? Você leva a sério a dignidade que o Senhor tem de ser adorado, o direito que Ele tem de ser adorado? É direito dele ser adorado, é dever da criatura adorá-lo. É sério isso para você? Onde? Só aqui? Quando você canta algo tão belo como essa música, e com tanto entusiasmo como cantamos, a sua mente consegue sair dessas paredes e realmente entender que Ele de fato é digno, Ele tem o direito de ser adorado, não só aqui, e que é dever de toda criatura oferecer-lhe essa adoração, mas uma parte da criatura não fará, porque está escravizada ao pecado, e cabe a mim e a você que fomos libertados dessas amarras, ir lá e dizer para eles: adorem o Criador. Quando Ele é digno de ser adorado? Só aqui, agora? Ou Ele é digno de ser adorado sempre? Só hoje à noite, ao voltar para a sua casa, Ele não é mais digno de ser adorado? Ao encontrar com os perdidos ainda hoje, Ele não é digno mais de ser adorado? Amanhã, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, onde vai estar na sua mente o direito, a dignidade dele de ser adorado? Vai ficar presa nesse prédio? Por quem Ele é digno de ser adorado? Só por esse grupo? Eu sei que vocês entendem as respostas. Eu sei que vocês passariam bem numa prova com essas perguntas. A obra missionária é a resposta que Deus espera a essas perguntas. Um povo em marcha, informando, disseminando o Evangelho, comunicando aos outros que o Rei está vindo, o Rei está vindo. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Algumas de pavor e espanto, e outras de alegria e de gozo. Em qual lado estaremos, ou em qual lado as pessoas vão estar? A obra missionária é a resposta a isso. Quando se fala de missões, não há um texto novo. Aliás, não tem assunto nenhum na igreja do Senhor onde o texto seja novo. Se por acaso aparecer alguém pregando um texto novo, seja anátema. É a velha vereda, é o caminho antigo, são as páginas envelhecidas. O apóstolo Paulo diz aos Filipenses que é uma segurança para eles que Paulo pregasse as mesmas coisas, porque esse é o evangelho imutável. Passa o céu e a terra, mas a palavra dele não muda. Então não há novidade no que vamos falar. Talvez a novidade da noite seja que finalmente o Senhor possa dar uma martelada última no seu coração que já está trincado. Talvez hoje Ele dê a última bofetada para você finalmente dizer assim: chega, Senhor, eis-me aqui. E eu ficaria tão feliz em louvar a Deus de ouvir um dia falar isso. Naquele dia Deus deu a última
paulada, pastor. E naquele dia, eu então me dobrei diante do Senhor e decidi servi-lo. Procurei meu pastor e então, desde então, tenho me envolvido mais com a obra do Senhor. Mateus 28. Os últimos versículos do livro de Mateus. Os 3 últimos versículos. Texto clássico, fundamental no que diz respeito à compreensão da obra missionária. Há vários outros, mas esse aqui é o texto áureo da grande comissão. Mateus 28, do 18 ao 20, onde a palavra do Senhor diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Senhor, uma porção da Tua palavra foi lida agora, e nós te pedimos, ó Deus, que ela, que é poderosa, alcance os nossos corações, quer seja para alimentar-nos mais, desafiar-nos mais, quer seja para quebrantar-nos mais, quer seja para finalmente fazer com que alguns de nós possam colocar o pé na estrada e se dedicar mais ao serviço do Senhor, quer seja se colocando à disposição de ir lá do outro lado do mundo, ou mesmo se colocando à disposição do Senhor para ir do outro lado da rua. Pedimos que assim o faça, pois em todo lugar há pessoas necessitadas de ouvir teu evangelho. E nós somos os primeiros responsáveis disso. Em nome de Cristo nos abençoa. Amém. Amados, eu nasci do alto em 1993. Num mês como este, no dia 7 de setembro de 93. Nasci numa igreja batista bíblica, muito envolvida com a obra missionária, uma igreja plantada por um missionário brasileiro que foi em vários países, chegou em Maracanaú, estabeleceu uma boa igreja, e um homem de uma visão missionária muito apurada, pregou em várias cidades, várias igrejas foram estabelecidas. Então, ouvir falar de missões para mim foi desde o início, foi logo, foi rápido. E esse é um texto que eu escuto há muito tempo. No entanto, eu tinha um problema por muitos anos com esse texto. O problema era o versículo 18. Porque, normalmente, eu ouvia o versículo 19 e o 20. Com ênfase no 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque me parece que para alguns esse é o centro da questão. A ordem de fazer discípulos. Vá e faça discípulos de todas as nações, batize-os, ensine-os. Ok, por muito tempo isso estava claro. No entanto, eu mesmo tinha dificuldade de obedecer, apesar de compreender tão bem o que era a ordem aqui. Faça discípulos, onde? Em todas as nações. E por algum tempo eu até me questionava, para que o versículo 18? Eu mesmo já ouvi muitas pregações nesse texto, onde o versículo 18 era só lido. E depois a exposição era do versículo 19 e o 20. E eu me questionava mesmo, para que o 18? E é interessante que ao mesmo tempo que eu me questionava do para que o 18, também era um tempo onde eu não era obediente a isso. Até que Deus providenciou compreensão, amadurecimento, e eu vim então a compreender, e pela graça de Deus, compreender de verdade. Porque a gente sabe que compreendeu de verdade quando a gente obedece.
compreensão que não gera obediência, cuidado. O apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, ele fala que existe um tipo de gente na igreja que aprende sempre, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. E eu acho isso meio que uma fotografia da nossa igreja, a igreja brasileira, que aprende muito. É teologia para tudo que é lado, e graças a Deus por isso. Mas o risco é, aprende sempre, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Então, cuide do seu coração. Se há muita informação na sua mente, cuidado para que a sua mente não exploda. E aí no final não haja proveito. Faça uso do que você aprende. Como é que a gente faz uso do que aprende? Passando para outro. Passando para outro. A obra missionária nos ensina isso. Missões é isso. Missões é quando eu tenho do Senhor e eu compartilho com os outros. Alguém já disse que missões é um ex-faminto dizendo a um faminto onde encontrou pão. É isso. Portanto, o versículo 18. E é interessante que o 18, ele não faz falta para compreender a tarefa. Porque a tarefa está muito clara no versículo 19. Qual é a tarefa? Vá e faça discípulos. Onde? Em todo lugar. A tarefa é muito clara, o versículo 19 está lá. Se o versículo 18 não existisse, ainda assim, todos nós saberíamos qual é a tarefa. Então, para que serve o 18? Pois bem, aqui está o que eu aprendi, o que me fez muito bem, me desafiou, e eu creio que pode servir para você também. Jesus Cristo veio, viveu uma vida exemplar por 30 anos. Depois dos 30 anos, batizado, começou o seu ministério, pregou o evangelho, ressuscitou mortos, curou enfermos, multiplicou pães, fez sinais e milagres. Mais ou menos 3 anos e meio depois, levou a nossa cruz, padeceu debaixo dela, caiu debaixo dela, foi surrado, foi maltratado, foi açoitado, cuspido, sangrou até não ter mais sangue, crucificado, perfurado, traspassado, morreu a nossa morte para que pudéssemos ter sua vida, foi sepultado 3 dias depois, venceu a morte. Aleluias e louvado seja o nosso campeão. Após ressurreto, esteve aqui na terra ainda mais ou menos uns 40 dias. Nesses 40 dias, ele apareceu esporadicamente a seus discípulos, não mais diariamente como era antes da sua morte. Nesses mais ou menos 40 dias, Jesus Cristo enfatizou uma mensagem, uma só. Jesus poderia ter enfatizado várias, porque há muitas coisas importantes no Evangelho. Jesus poderia ter falado sobre a importância da família. Olha, cuidem de suas famílias, ensinem os maridos a amarem suas esposas, as esposas a serem submissas, a disciplinarem bem os filhos a obedecerem os pais. Mas Jesus não ensinou sobre isso. Jesus poderia ter ensinado sobre santidade. Santidade é muito importante para a vida cristã. Ele ensina disso depois por meio de seus apóstolos. Mas as suas últimas palavras não são sobre isso. Ele podia ter ensinado sobre finanças. Finanças é importante nesse plano terreno. Mas ele não falou sobre isso. Jesus Cristo, nas vezes que encontrou com seus discípulos, ele enfatizou uma mensagem: façam discípulos. Isso está no final de cada um dos evangelhos e no começo do livro de Atos. E aqui no final de Mateus, antes de dizer isso, Jesus usa uma didática diferente. Antes de dar a ordem, como ele deu nos outros evangelhos, pregar o evangelho a toda criatura, sereis meus discípulos, minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia. Ele falou de várias maneiras, mas em Mateus, ele usou uma didática diferente. E o versículo 18 faz toda a diferença dentro da didática que Jesus usou em Mateus.
A didática de Jesus e Mateus é uma didática paternal. Agora, eu não sei se todos que estão presentes vão conseguir compreender isso, porque requer um pouco de conhecimento prático. Os mais antigos que estão aqui, ou os mais experientes, vão compreender. Os não tão experientes vão ter que tentar entender por meio da nossa experiência. Hoje, uma boa parte dos pais tem tido dificuldade de dar ordem nos filhos. A gente tem visto com grande tristeza e preocupação que os pais têm mais negociado a obediência com os filhos do que dado ordens. E é por isso que essa geração está indo para onde está. Mas não é assim aos olhos de Deus, e não era assim nas gerações anteriores, onde os valores bíblicos eram mais vividos, mesmo pelos descrentes. Havia uma maior permeabilidade, uma maior compreensão dos valores bíblicos nas gerações anteriores. Honra e respeito aos pais, que é algo sagrado, é bíblico. A geração atual não tem tanto. As gerações antigas não eram os crentes somente que tinham. Jesus usa uma didática aqui que os mais experientes vão reconhecer. É como se Jesus estivesse dizendo: meus filhos, eu estou indo embora, mas eu tenho uma tarefa para vocês. Eu tenho uma tarefa. E é uma tarefa muito importante. E essa tarefa é tão importante, eu estou tão interessado que vocês cumpram essa tarefa, que antes de dizer qual é a tarefa, eu quero lhes lembrar quem é que está mandando fazer a tarefa. Nossos antepassados, quando eles iam dar uma ordem aos filhos ou aos netos, eles diziam: eu ouvi isso. Menino, vai lá no poço buscar água. Então a gente ia com aquele pau no ombro e 2 baldes aqui pendurados. Esqueci o nome daquilo. Galão, né? Eu esqueci só o nome, a lapada eu não esqueci não. E meu avô dizia: preste atenção quem está mandando. Eu ouvi que alguns, eu não vi isso acontecer, o que eu vou dizer agora. Mas alguns dizem que alguns avós, alguns pais até cuspiam no chão e diziam: volte antes de secar. E eu acredito, eu nunca vi, mas eu acredito. Mas quando um pai dizia isso, um avô, uma avó, vá buscar lenha e preste atenção quem está mandando. Essa frase, preste atenção quem está mandando, ela era um texto tão grande na cabeça do menino. Ele entendia exatamente o que era isso. Preste atenção. Não desvie o caminho, não demore, vá buscar água, vá buscar lenha, por causa de quem está mandando. Havia desobediência, com certeza, é claro. Mas eu lhe garanto que não como hoje. O que Jesus está fazendo aqui é exatamente essa didática. Jesus tem uma tarefa para o seu povo, uma tarefa séria, da qual ele está muito interessado que nós obedeçamos. E ele então diz: filhos, antes da ordem, prestem atenção quem está mandando. Irmãos, isso aqui para mim fez toda a diferença. Eu já conhecia a ordem, mas quando eu compreendi esse texto, e eu compreendi ele em 2003, eu tinha 10 anos de fé, quando eu compreendi. Isso fez toda a diferença para mim. Eu entendi que nós não obedecemos ordens. Ninguém obedece ordem. Nenhum de nós. A gente obedece a autoridade, não ordem. Por exemplo, se chegasse um bêbado ali agora dizendo para a gente esvaziar a rua, tira esses carros, essas motos, tudo daqui, alguém ia se levantar para tirar o carro, a moto dali? Eu não. Mas ele não está dando uma ordem. Pode tirar essa moto aqui, esses carros daqui? A gente ia tirar ele de lá.
apesar dele estar dando uma ordem. Agora, se chegasse ali um cidadão, com 3 estrelas no ombro, fardado, dissesse: eu preciso que tire essas motos, esses carros daqui agora. Menino, ia ser uma corre-corre aqui. Tá? Eu ia dar: tome, chefe, é seu. Porque nós não obedecemos ordens, nós obedecemos autoridade. A ordem sempre foi clara: faça discípulos. Mas eu não entendia quem foi que mandou. Caso seja esse um problema para você, eu espero que Deus te ajude a compreender que não é saudável desobedecer autoridades, especialmente essa autoridade. Antes de dar a ordem, Jesus então chama a atenção para si e ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, ou portanto ide. Por causa dessa autoridade eu estou mandando, vá. Por causa dessa autoridade eu posso mandar. E nota que tipo de autoridade é essa que ele está falando. Jesus não está falando de uma autoridade humana, falível, incompleta, imperfeita. Ele está dizendo: eu tenho toda a autoridade, eu tenho toda. Que autoridade é essa da qual Jesus está falando? A autoridade da qual ele está falando é o poder total sobre tudo e todos. É o poder sobre o mundo visível e invisível. É aquele mesmo poder de dizer: haja luz e haver luz. É aquele mesmo poder de dizer: Lázaro, sai fora daí dessa cova, e Lázaro retornar à vida. É um poder que não encontra limites. Jesus não está dizendo que tem 90% da autoridade, 90% desse poder, nem 99%. É quanto? Toda autoridade. Tudo que existe de poder no mundo inimaginável para nós, Jesus pode, Ele manda, Ele tem autoridade. Agora, não é só isso. Não é só a quantidade de autoridade, não é a potência, não é o poder, não é a força dessa autoridade somente que deve nos chamar a atenção, mas é também o seu raio de ação, a sua jurisprudência. Porque se Jesus tivesse toda a autoridade, mas, por exemplo, fosse só no céu, então, quando chegar lá eu me preocupo. Jesus tem toda a autoridade no céu, então quando eu morrer e for para lá, eu me preocupo em obedecê-lo. Ou se Jesus tivesse toda a autoridade na terra, e você quisesse fugir da autoridade dele, dá um tiro na cabeça, vai para o céu e não precisa obedecer a ele. Porque ele tem toda a autoridade na terra. Mas Jesus está dizendo que ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Em tudo que é lugar conhecido, tudo que tem na terra, Jesus Cristo manda, é dele, ele pode. E tudo que há no mundo celestial é dele, ele tem autoridade, ele pode. Não façamos como Jonas. Você lembra de Jonas, profeta de Israel? Se você for olhar lá em Jonas capítulo 1, profeta fujão, o Senhor manda ele ir até Nínive, ele vai para Tarsis, outra direção, mais longe, mais caro, tudo mais difícil. É uma perfeita figura nossa. Desobediência sempre cobra mais caro. Mas nota, quando Jonas está no barco, depois você pode ler capítulo 1, pelos versículos 6, 7, 8 até o 10. Ele está no barco e o Senhor manda aquele temporal. Os homens estão desesperados, tentando descobrir o que é que há. E então eles encontram o profeta dormindo. E eles acordam ele: quem és tu? De onde tu és? Jonas está dormindo, mas a resposta dele é doxológica. A resposta de Jonas é a resposta fundamentalista. O cara é crente mesmo na resposta dele. O profeta nacionalista, eu às vezes imagino até que Jonas respondeu
levantou, que ele estava deitado, meio que botou a mão no peito para responder, do jeito que ele fala. Ele diz: eu sou hebreu. Eu temo ao Senhor do céu, que fez o mar e a terra. Como é que você diz que teme ao Deus que fez o céu, o mar e a terra, e está tentando fugir dele? Porque se você acredita que ele é o Deus do céu e da terra, então faz sentido você fugir para o mar. E você diz: não, eu estou no mar. Ele manda no céu e na terra, aqui eu estou seguro. Como os gregos pensavam, que tinha um Deus para cada coisa. Então eu fujo desse Deus indo para o mar. Mas o mar tem um Poseidon, então se eu tivesse medo do Poseidon, eu fugia do mar e ia para a terra. Então Jonas está meio nessa incoerência. Porque a desobediência para um crente é incoerente. Eu repito, meus irmãos, como quem quer alcançar a sua consciência. Foi tão gostoso cantar, e se não fosse pedir muito e desajeitar os irmãos, cantaríamos de novo ainda hoje. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. Ele é digno, irmãos. E enquanto cantávamos, eu tive vontade de ir embora. Porque vocês já são crentes em Jesus. É muito provável que eu seja mais útil hoje estar pregando para algum perdido. Vontade de sair nessas ruas procurando um descrente. Para falar que ele deve adoração àquele que é digno. Ele é digno. O Cordeiro é digno. Jesus é digno. Ele será adorado por todos. Felizes os seus filhos que, compreendendo isso, colocaram a mão no arado e não largaram, e foram para frente, foram para cima, e informaram ao mundo, como diz o Salmo 96, dizei entre as nações que o Senhor reina. Onde é que você está nisso? Como Jonas? Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Rei, Mestre, nosso Pai, nosso Deus, antes de dar a ordem, Ele disse: eu quero que vocês obedeçam. Então, antes de dar a tarefa, eu queria que vocês entendessem quem está mandando. Compreender a autoridade de Jesus vai abrir duas portas para nós. Porta 1, receio. Não é saudável desobedecer uma autoridade dessa. Nem o Alexandre de Moraes deve meter medo na gente como essa. Vai para outro país que o Alexandre de Moraes pode fazer nada contigo. Mas esse te acha em qualquer lugar. No mais profundo abismo ele está lá. Ainda que eu faça as minhas asas e eu suba nas asas da alvorada, lá te encontrarei. Na caverna mais profunda desse planeta, ainda desconhecida, o Senhor te encontra. Quando entendemos a autoridade de Jesus, é como se Jesus estivesse dizendo: eu estou muito interessado na sua obediência. Lembre-se que um dia a gente vai se encontrar. A gente vai emendar os bigodes. A gente vai conversar. Seja na terra ou seja no céu. A gente vai se encontrar. Isso deve encher o teu coração de temor. E ao invés de entrar nessa porta, você tem uma segunda opção. A porta 2. A porta 2 da autoridade do Senhor é aquela onde você pode perceber assim: puxa,
Se aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra me mandou fazer discípulos, e mais o texto segue no final e diz: e eis que estou convosco. Por que eu não fui ainda? Por que eu estou tendo dificuldade de pregar na minha escola? Por que eu estou tendo dificuldade de testemunhar no meu trabalho? Se quem mandou tem toda a autoridade lá também, ou não tem? Tem. Por qual motivo eu não estou testemunhando de Cristo? Essa foi uma inquietação para mim. Em 2003, o Senhor resolveu ela, me dando compreensão disso e me chamando a atenção para olhar a autoridade dele por esse viés. Se ele tem toda a autoridade no céu e na terra, então eu posso ir para qualquer lugar do mundo. Que está resolvido o problema. Porque uma das coisas que mexe com a gente, quando a gente pensa em missões transculturais especialmente, são os receios. Vai ter dinheiro, vai ter perseguição, essas coisas que humanamente nos inquietam. Mas quando eu entendo, mas aquele que me mandou tem toda a autoridade lá também. E o Senhor Deus usou uma situação para finalmente dar tirar meu último receio. Aquela época, 2003 para 2004, por ali, estourou a guerra do Iraque. Não sei quantos lembram. Guerra do Iraque. Os países da coalizão Estados Unidos e alguns europeus invadiram o Iraque. E eu estava vivendo essa crise de chamado missionário. Vou, não vou, quero ir para a África. A África já era um assunto do meu coração há muito tempo, mas há muita informação desencontrada sobre a África. Rapaz, tu vai mesmo, as tuas filhas, crianças e tudo e tal. E eu estava assistindo a invasão da capital do Iraque, Bagdá. Assistindo telejornal, e eu lembro bem da cena. Eu gosto muito de botas, apesar de não estar de bota hoje, mas eu lembro bem da cena, os soldados da coalizão norte-americana entrando na capital, e um repórter junto, e o repórter dizendo, olha, eles vão invadir uma delegacia. Então eu lembro da bota-zona do soldado, derrubou a porta, e quando derrubou, começou a sair. Acho que eram 5. Biotipo assim norte-americano. Saíram daquela delegacia. E aí o repórter disse, e nesse momento estão sendo libertos 5 missionários que estavam sentenciados à morte pelo regime de Saddam Hussein. Naquele momento, explodiu no meu coração e na minha mente esse versículo 18. Toda autoridade eu tenho no céu e na terra. Se eu quero que meus servos morram, eles morrerão e vão vir para junto de mim. Mas se eu não quiser que eles morram, ninguém pode matá-los. Eu derrubo impérios, mas meus filhos não morrem. Eu creio profundamente que o Senhor Deus destroçou o Iraque e ainda está em frangalhos por causa daqueles 5 missionários. Porque ninguém brinca com alguém que tem tanta autoridade. Naquele dia, eu me ajoelhei. Se alguém entrasse na minha sala e achar que eu estava adorando a TV, eu me ajoelhei perante a TV, vendo aquilo e disse, Senhor, eu entendi. Eu estou pronto para ir. Pouco tempo depois, 2 anos depois, eu estava indo para a África pela primeira vez, para conhecer. Mais 2 anos depois, estava indo morar. Toda a autoridade Jesus Cristo tem. Compreendido isto, agora vá e faça discípulos. Vá e testemunhe do nome dele. Não brinque com isso. Ao invés de se colocar no risco da disciplina amável, mas dolorosa, do Pai que ama, coloque-se debaixo da sua mão poderosa, que pode te usar poderosamente na tua vizinhança, na tua escola, faculdade, trabalho, na tua academia, no dia a dia.
que é que você tem feito para testemunhar de Jesus? Vamos lá, faz alguma coisa. Quem mandou tem autoridade demais, não dá para brincar com isso. Você quer ideias, tem dificuldade de ideia do que fazer, como é que começa? Deixa eu te dar rapidinho para finalizar algumas ideias bem práticas, para você começar a viver a vida missionária na sua vida, no seu dia a dia. Olha só que legal, tem um irmão aqui em Fortaleza, que ele decidiu que no dia que ele tiver de folga, ele vai no aplicativo da Uber, e ele vai pegar aquelas viagens em promoção, bem baratinho, ele vai pegar aquelas viagens para nada, para lugar nenhum. Vai fazer um percurso barato e ele vai doar uma Bíblia para o motorista. Pensa um pouco comigo, se você fosse um motorista de táxi, de Uber, aí um cara entra no carro e diz: ei, eu quero ir até esse lugar, mas eu peguei essa viagem só para te dar isso daqui, você aceita? O que você pensaria? Normalmente isso gera um diálogo, o cara diz: tem certeza, é isso mesmo? Você aceita a Bíblia? Vamos lá, vou até tal lugar, deixa eu só te falar esse versículo aqui. O cara faz isso, no dia da folga dele. Coisa fantástica. Tem um outro que quando foi no cabeleireiro, ele disse: e aí, agora é minha vez, eu vim aqui ficar mais fraco. O cara: como assim ficar mais fraco? Que é isso, cara? Tu não conhece a história de Sansão, não? Conheço não, pois corta aí meu cabelo que eu te conto. De Sansão, o cara chega em Jesus. Quer que eu te diga outro? Eu acredito que a maioria de nós aqui tem o hábito de ir a restaurante, lanchonete, não é? E uma boa parte de nós, às vezes, deixa comida lá na mesa. Que tal fazer disso objeto evangelístico? Muitas vezes no derredor de restaurantes e lanchonetes tem gente faminta. Que tal pegar essa comida e levar até ele e fazer disso um bom momento de evangelismo? Eu tenho feito isso e nunca falha. Nunca falha. Nunca ninguém disse assim: não quero essa comida não, que você quer falar de Jesus para mim. Você vai em Fortaleza ou em grandes centros, você deixa seu carro lá e tem aqueles caras que são os donos da rua, que ficam lá, os flanelinhas. Você não vai resolver esse problema. Aproveita isso. O cara quer uma moeda sua. Chama ele depois que for sair no seu carro. Mostra a moeda para ele, mas só dá para ele depois que ele te ouvir. Eu tenho feito assim, eles escutam, porque eles querem a moeda. Você vai para a academia, excelente lugar para testemunhar de Jesus. Eu sou um desportista, eu sou praticante de jiu-jitsu. A primeira vez que eu entrei na academia de jiu-jitsu, eu aprendi que para entrar no tatame eu tinha que pedir permissão ao mestre. Só tem que pedir permissão ao mestre para entrar. Eu me ajoelhei e pedi permissão ao mestre. E desde então eu sempre peço permissão ao mestre para entrar e para sair. Peço ao professor também, mas o mestre eu peço. Sabe quantas ocasiões, só orando, eu chego, eu oro, eu termino, eu oro. Várias ocasiões de evangelizar, de testemunhar, de socorrer alguém. Um dos casos mais emblemáticos foi um cidadão que chegou em mim e disse: o senhor é pastor mesmo? Sou. Ore por mim, eu sou afastado da fé e eu estou considerando deixar minha família. Naquele dia eu orei com ele, naquele dia nós treinamos juntos, brigamos. E de novo, esse negócio está filmando, né, pastor? Esse negócio de filmar é complicado. Eu bati nele no jiu-jitsu e com a palavra. Não, mas há mais ou menos uns 3 meses atrás, ele batizou-se na igreja dele e ele continua fiel à esposa dele. Isso não é sobre Isaías, não esqueça. Isso é sobre aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. E ele falou isso para todos os seus discípulos. Eu sou um que tem tido a graça de, ao invés de me colocar nessa porta, onde a autoridade dele um dia vai me pegar, eu preferi olhar que essa mesma autoridade pode me guardar e me proteger em qualquer lugar. Se ele vem comigo, nenhum lugar é perigoso demais. Mas se eu decido ir só, nenhum lugar é seguro. Onde é que você vai? Em que porta quer entrar? Missões é uma questão de autoridade. Nós somos chamados de soldados. Soldados obedecem.
muitas vezes até sem compreender. Meia volta vou ver, para frente vou ver, para trás vou ver. Quando eu era criança, eu queria ser do exército. E eu ouvia essas expressões, né? Meia volta vou ver, esquerda vou ver. E eu ficava dizendo assim, é para ver o quê? Vou ver. E talvez você também já se perguntou, por que os soldados passam às vezes o dia no sol, nesse negócio de meia direita vou ver, meia volta vou ver? Porque soldado é isso. Soldado não tem que entender, só tem que obedecer. Soldado que questiona, coloca o seu pilotão todinho em perigo. Porque na hora da guerra não dá tempo questionar. Ou você obedece o seu comandante e salva todo o seu pilotão, ou na hora da guerra você quer discutir. Mas por que para ali e não para cá? Pum, morreu todo mundo. O nosso Senhor tem toda a autoridade. Toda. Em todo lugar. Por causa disso. Por causa que Ele tem toda a autoridade. Todo o direito, todo o poder. Vai e faça discípulos. Que Ele te ajude a fazer isso. Vamos orar.